2021 foi mais um ano importante para a expansão da cultura sneaker, e é claro que as grandes marcas tiveram grandes apostas em alguns de seus tênis, muitos deles clássicos. Na Nike, continuando um trabalho que já vem sendo realizado algumas temporadas, a grande estrela foi o Nike Dunk, e é ele o tema desse SBR Listas, que está de volta com várias curiosidades sobre um modelo específico, que no caso é ele. Então vamos falar hoje do modelo preferido da sua blogueira menos preferida. Então se arruma aí na cadeira, coloca o fone de ouvido, fica bem confortável, porque vai começar essa série de curiosidades a respeito de um dos modelos mais quentes desse momento e também de vários outros. O lançamento do Dunk aconteceu há 36 anos atrás, em 1985, e o nome dele é uma referência direta às enterradas, o movimento tão característico do basquete, esporte para o qual o tênis foi desenvolvido. O lançamento do Dunk foi feito quase que em paralelo com outro tênis bem queridinho, o Air Jordan 1. Só que os dois, apesar de similaridades visuais, eles tinham uma diferença primordial. O Dunk era o tênis das universidades, dos jogadores de basquete universitários da NCAA ou NCAA, a Liga Universitária. Enquanto o Air Jordan 1 era o tênis que calçava os grandes astros da NBA. Bom, o Air Jordan 1 é um tênis que influenciou diretamente o design do Nike Dunk, junto com alguns outros tênis da época, como o Nike Legend, o Terminator e também o Air Force One. A primeira grande campanha do Nike Dunk foi a Be True to Your School, onde tanto o Dunk como outros modelos que estavam em alta na época ganhavam as cores dessas universidades que eram apoiadas pela marca do swoosh. E esse movimento junto às instituições de ensino deixou o Dunk meio que ligado ao visual colegial da época, junto com as varsities, aquelas jaquetas tão tradicionais colegiais, principalmente nos Estados Unidos, Mas apesar de todo esse sucesso, ele não conseguiu manter de forma incessante toda essa pompa, toda essa moral ali. Então no começo da década de 90, finalzinho dos anos 80, ele já integrava boa parte dos saldões das grandes lojas lá dos Estados Unidos. E esse fenômeno acabou sendo compartilhado também com o Air Jordan 1, Então foram tênis que, por estarem um pouquinho mais baratos, eles eram umas opções mais acessíveis para um determinado grupo de pessoa. E qual grupo era esse? Os skatistas. Cano alto, cabedal em couro, sola reta. Essas características faziam do Dunk um tênis praticamente perfeito para encarar as lixas dos skates, e foi a partir daí que a história do modelo mudou completamente de rumo. Em meados dos anos 90, a Nike começou a lançar alguns tênis que eram feitos para a prática do skate, como Nike Chode, Snack e Shimp. Chode. The Chode. Foram modelos que engatinharam aquela época para o Dunk poder correr hoje em dia, Mas aqueles modelos lá, como diriam os jovens de hoje em dia, eles floparam. Já próximo da virada ali do século, a Nike, lá do outro lado do mundo, lá no Japão, lançava alguns Dunks que ficaram conhecidos como KOJP, uma espécie de sigla para Concept Japan. E nessa época acontecia um curioso intercâmbio entre Japão e Estados Unidos. Então, o grande fundador da Atmos, Romeo Hidefumi, ele saía lá do Japão e ia para os Estados Unidos comprar alguns Dunks por 20 e 30 dólares e voltava para o Japão para vender esses tênis por 10 vezes mais o preço. E aí tinha uma outra galera que era moradora dos Estados Unidos que ia até o Japão para poder comprar os Dunks mais exclusivos, os famosos KOJP, que obviamente também valiam muitos e muitos dinheiros no mercado, Segundo Jeff Staple, que é um cara que, se você ainda não conhece, você vai conhecer daqui a pouquinho, KOJP foi o arquiteto de tudo isso que a gente conheceu hoje. Se não fossem por eles, a gente não teria uma distribuição segmentada especial para determinados territórios, não teríamos os Nike Tier Zero, que são aqueles Nikes mais especiais que chegaram aí nas últimas décadas, não teríamos sequer a plataforma Sneaker, que é uma plataforma hoje dedicada a justamente esses lançamentos especiais. Em resumo, KOJP revolucionou o mercado dos tênis, e se não fossem eles, a gente não estaria no mesmo momento que estamos hoje. E foi nessa mesma época que a Nike começou a criar uns Dunks um pouquinho diferentes, que tinham a língua mais acolchoada, o cabedal feito em camurça e umas cores bem chamativas. Esses Dunks foram batizados de Dunk Pro B, e eles foram muito importantes na história do modelo dali em diante. Ficaram até conhecidos como os primeiros SB,
de skateboarding. A Nike SB só passou a existir mesmo lá em 2002, em mais uma das tentativas de se inserir dentro do mercado do skate, e foi a partir daí que surgiu o Dunk SB, que carregava algumas características herdadas dos Dunk Pro B, só que com algumas outras atualizações, como por exemplo as palmilhas com a cápsulazinha, aquela partinha de Zoom Air, que dava um pouco mais de conforto, absorção de impacto, que era essencial para o rolê de skate. E as coisas aconteceram um pouco diferente, né? Essa que foi a terceira tentativa da Nike de entrar no mundo do skate. O grande responsável foi o Sandy Bodeker, e ele fez com que os skatistas acabassem diminuindo o seu hate da marca entrando no universo do skate, porque ele era um cara foda, bem considerado pelos skatistas, e com ele encabeçando tudo, as coisas poderiam ser feitas dessa vez da forma mais correta possível. Com a entrada de skatistas como Paul Rodrigues para esse time da Nike SB, as coisas começaram a melhorar e a crescer, e consequentemente os números, as vendas também cresceram. Ainda em 2002, uma das marcas que é a queridinha do planeta todo hoje em dia, a Supreme, assinou seu primeiro modelo de Dunk, né? Então eram Dunks que tinham como grande característica aquele gráfico que ficou imortalizado no Air Jordan 3, o Elephant Print, né? Que simula uma pele de elefante. Então um modelo que tinha base preta era super limitado, com 750 unidades produzidas. O outro de base branca era ainda mais limitado, ele tinha só 500 unidades produzidas. Depois disso, não teve jeito, ninguém mais conseguiu segurar a Nike SB, o Dunk e até a própria Supreme. E foi a partir daí que começou essa busca incessante por pares cada vez mais limitados. Essa foi considerada por muitos a Golden Era dos Dunks, né? Porque além de tudo isso que a gente está falando, foi lançado a City Series, que homenageavam 4 capitais: Nova York, Londres, Tóquio e Paris. E os modelos, além de ser muito exclusivos, eles eram muito caprichados e até hoje são extremamente queridos e desejados por sneakerheads de qualquer idade. Essa série de 4 tênis alimentou ainda mais essa loucura e essa busca por pares super limitados, e muito disso foi graças a um dos integrantes em especial, que foi o Dunk Pigeon, que aí a gente tem que falar novamente de Jeff Staple, que eu comentei agora há pouco. Durante o seu lançamento, no dia 22 de fevereiro de 2005, teve muita confusão. A galera que sabia que o tênis ia ser vendido começou a ir alguns dias antes, mesmo com o frio e neve que tinha, e simplesmente colocaram umas barracas na porta das lojas. Obviamente a galera não estava só com barraca, a galera tinha também tacos de beisebol e facas para poder se organizar e garantir o seu espaço na fila. There's a footwear frenzy going on in the city right now. A special sneaker made just for New York is in such high demand, people are fighting to own a pair of these things. O resto da história, ou você conhece ou você imagina. A polícia foi chamada, uma confusão generalizada, e a partir daí começou mais uma fase muito louca dentro desse mercado e dessa cultura sneaker. E quase nessa mesma época, ali entre 2004 e 2006, chegou a vez do Brasil fazer parte e escrever seu nome na história mundial do Dunk. Então, alguns lançamentos, quase que como era o Code AP, de modelos exclusivamente feitos no Brasil, eles variavam a altura em relação a modelos já lançados antigamente. Então, tênis que era, supondo, preto e branco de cano baixo, era lançado preto e branco de cano alto, e assim, respectivamente. E isso fez com que muitos gringos olhassem com olhos curiosos e até desejando os produtos que eram vendidos aqui no Brasil. Esses produtos ficaram conhecidos como EMP, ou Exclusively Made to Brazil, e feitos exclusivamente para o Brasil, né? E esses tênis começaram a ficar muito desejados mundo afora, e quem comprava os tênis no Brasil acabava usando eles como moeda de troca no mercado internacional, trocando muitas vezes por outros tênis e até por iPhone na época. Foi nessa mesma época que a Nike SB desembarcou oficialmente aqui no Brasil, também fez o mesmo movimento de formar um time de skatistas respeitável, e foi aí que nasceu a Brasil Custom Series número 1. Fábio Cristiano, Rodrigo Gerdau e César Gordo foram os 3 skatistas que começaram esse time, que ganharam Flávio Samelo como quarto integrante e assim fecharam o primeiro time de brasileiros a assinar os Brasil Custom Series. Uma curiosidade é que o Brasil Custom Series 1 teve tanto sucesso que, como reflexo disso, começamos a ver alguns desses dunks sendo falsificados no mercado internacional. É mole? Bom, e depois do Brasil Custom Series 1, nosso país estava devidamente inserido em todo esse mercado de dunk mundial. Saiu depois o Brasil Custom Series 2 e a Brasil Custom Series 3,
além da loja Doc Dog também assinar o seu modelo, e o artista e tatuador Jun Matsui, que também assinou a sua própria versão do Nike Dunk. Também foi nessa época que surgiram aqueles dunks, geralmente de cano alto, super coloridões, que eram usados por integrantes de bandas tão coloridas quanto. Quem aqui lembra? Deixa aí nos comentários. De qual você mais gosta lá dentro? O Pelanza! O Pelanza! O Pelanza, meu! O Pelanza! A essa altura do campeonato, a gente está quase chegando ali em 2010, e lá fora a gente tinha o programa Nike AD, que dava a oportunidade das pessoas fazerem o dunk do seu jeito, construir cores em cada um dos painéis da forma que queriam, e aí foi quando começa a dar os primeiros passos e as histórias de Dunk e Sneakers BR se cruzarem. Como parte desse projeto chamado Espalhando Cultura Sneaker pelo Brasil, 5 colorways monocromáticas ali praticamente inteiras de uma só cor foram criadas pelo Sneakers BR, e cada uma delas representava uma região do Brasil. Todos eles acompanhavam alguns acessórios e coisas especiais, como por exemplo palmilhas extras, todas elas meio que personalizadas por artistas. Tínhamos também dublês com o logo do Sneakers BR, aquela pecinha metalizada, sabe, de metal que vai preso aos cadarços, e tudo isso é guardado até hoje a 7 chaves por alguns dos felizardos que conquistaram alguns dos pouquíssimos pares disponibilizados na época. A história foi seguindo, e aí entre 2011 e 2019 o Dunk já não era mais aquele modelo tão querido, de tanto sucesso, que ocupava tanto espaço assim, mas ele nunca foi completamente esquecido. Ele serviu de plataforma para muitos lançamentos especiais, como por exemplo os lançamentos natalinos da Concept, loja norte-americana. Para! Invoquei João Kleber por aqui para mostrar para vocês algumas outras curiosidades sobre o Dunk, que não necessariamente tem uma ordem cronológica ou estão seguindo o que a gente está falando aqui. Esses são alguns dos artistas, atores, modelos, atrizes, enfim, personalidades que desde 1985 já estavam desfilando seus Nike Dunks por aí. Woody Harrelson, Dave Mustaine do Megadeth, Jack Nicholson, Eric Clapton, Lauren Hutton, Jake Gyllenhaal, Robin Williams, André 3000, aquele cara do Outcast, sabe? Ele usava também. Sacha Baron Cohen, conhecido como Borá ou como Bruno. Também Jonah Hill e vários outros. E aí, dando continuidade, em 2015 a Sacai fez a sua versão do Dunk High, era um Dunk sem cadarço, um Dunk bem bonito, coloridão. E 2016 2017 a vez da Comme des Garçons poder colocar sua mão no modelo, fazer a sua reinterpretação e desfilar a bordo desses calçados. E aí é onde a gente começa de fato a contar os primeiros capítulos dessa nova história do Dunk. Foi a partir daí que a marca do sushi começou a tentar amadurecer o modelo. Então ela fez essa conexão principalmente com o mundo da moda de forma mais oficial, e ele passou a calçar não só os pés dos sneakerheads e das pessoas mais saudosistas, mas também de outros públicos. E a essa altura vale lembrar que o Dunk já tinha pelo menos 3 décadas de vida. Aumentou bastante a demanda do produto, então muita gente queria, mas a oferta não era tão grande assim. Mas depois começou um empurrãozinho extra da Nike, então a gente via muito Travis Scott e algumas integrantes da família Kardashian-Jenner calçando alguns dos Dunks mais desejados de todos os tempos. Assim foi decretado então o retorno oficial do Nike Dunk no cenário sneakerhead. As versões casuais do modelo, que ficam dentro da divisão Sportswear da marca, convivem em harmonia com as versões SB, e esse retorno foi muito movimentado, com muita energia, cheio de colaborações especiais e resgate também de versões icônicas do modelo. A Off-White, comandada pelo Virgil Abloh, que querendo ou não é uma das marcas que também sempre fez essa conexão entre os colecionadores, entre a galera do streetwear, mais rua, e a galera também ali voltada mais a um público fashion, mais voltado à moda e ao luxo. Foi ele um dos responsáveis por também ajudar a reintroduzir o Dunk no radar de todo mundo. Então ele pegou colorways clássicas, algumas delas até retiradas lá daquele pack Be True to Your School, e adicionou alguns elementos característicos do seu trabalho, como cadarços que atravessavam o anel cabedal, as inscrições na lateral e também aqueles característicos lacres coloridos presos aos cadarços. Ainda falando da marca do recém-falecido Virgil, teve lançamento não só de uma, 2, 3, 4... Foram 50 Dunks do Off-White lançados em 2021.
E muita energia em volta da silhueta, muitos tênis, isso foi uma loucura, né? Essa nova febre dos Dunks foi também alimentada por nomes como, por exemplo, o do anteriormente citado Travis Scott, que assinou uma sua própria versão do Nike SB Dunk Low. E não tem como a gente falar dessa nova fase do Dunk sem falar do Dunk da Ben & Jerry's, né? É um tênis que juntou duas empresas de horizontes completamente diferentes, fazendo essa colaboração, um tênis que chamou muita atenção, um tênis que estava em capa de jornal, em revista, e que até no MasterChef, aí na final, o Eduardo estava com ele, e eu duvido que nenhum parente seu não perguntou, você não tem como me arrumar um desse aí? Eu compro baratinho, onde que eu arrumo um desse? O resumo da ópera é, mesmo depois de 36 anos, o Dunk continua em excelente forma, sempre nos surpreendendo com alguns lançamentos quase inimagináveis, edições super especiais, com materiais diferentes, cores que a gente nunca viu no modelo, padrões, estampas, enfim, tudo aquilo que, querendo ou não, nós vimos aí nessa mais de 3 décadas e meia. E a Nike não vai parar não, viu? Parece que em 2022 o Dunk vai continuar com tudo, porque a gente já tem algumas imagens, novos Dunks em colaboração com a Supreme, com a Union, enfim, tem muita coisa saindo do forno nos próximos meses e é bem provável que o Dunk não volte para sua toca tão cedo. E você? É fã do Nike Dunk? Então conta aqui nos comentários qual que é a parte que você mais gostou dessa história toda que a gente contou aqui. O SBR Listas tá de volta e você não esqueça de curtir o vídeo, também assinar o nosso canal e ativar as notificações. Acompanhe o Sneakers BR e siga em outras redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram. Também acompanhe nosso site que é o www.sneakersbr.co. Todo dia tem um monte de notícias sobre o universo, aí, o lifestyle Sneakerhead. Lá dentro é a categoria que fala sobre pés pequenas ou a grade feminina, que é WSBR. Você pode ir direto também com wsbr.co no seu navegador e acessar o Instagram das meninas, que é WSneakersBR, lá na rede social das fotinhas. Nós também estamos presentes no universo dos podcasts, então procure por SBR Podcasts. Tem o Cassino História, tem o Podcast e também tem o Telegram, então procure lá por SBR Chat e SneakersBR News, que você vai encontrar o grupo da galera dos malucos de tênis conversando sobre esse assunto, certo? Ficarei por aqui, voltaremos em breve. Não esqueça de assinar o canal se ainda não assinou, curtir o vídeo se ainda não curtiu e também ativar as notificações. Beijo e lave as mãos. Tchau!